Boa tarde, gente! Começando mais uma semana maravilhosa. Pedala Brasil, hoje com pessoas, novamente, toda semana você fala assim, esse cara toda semana fala gente especial, claro, toda semana tem essas pessoas maravilhosas. Semana passada foi Dia da Mulher, estivemos aqui, Dia da Mulher, uma mulherada que invadiu os estúdios da Brasil FM 107.7 e hoje, novamente, a mulherada tomando conta com minha parceira, grande Helenilda, a Mulher Maravilha, que iniciou as atividades aqui no Pedala Brasil semana passada. E aí, vamos lá? Boa tarde, galera. E aí, meu povo, prontos para saber aí novidades aí sobre o assoalho pélvico e aí muitas dicas também para essa galera ir para o treino e enfrentar aí esse coronavírus, viu? É isso aí, gente. Tô com ela aqui também, que tá visitando a gente pela primeira vez aqui no programa, doutora Joana Lopes. Ela que é especialista em assoalho pélvico, fisioterapia do assoalho pélvico. Fisioterapia do assoalho pélvico, essa boca cheia de ferro tá atrapalhando um pouco, mas a gente segue. Boa tarde, Jô. Boa tarde, amigo. Eu quero começar agradecendo esse convite maravilhoso, essa oportunidade de falar do assoalho pélvico, que poucas pessoas conhecem, sabem a importância e sabem que a disfunção tem tratamento, né? Então tem muitas pessoas que não sabem, então é uma oportunidade única e eu só tenho a agradecer porque você é super antenado, né, amigo? Tudo que é de bom você sabe. Eu tenho grandes amigos, isso é o que faz a diferença, nós, né, Linda? Nós temos grandes amigos e isso é maravilhoso. Vamos trabalhar aqui, vamos desenvolver o tema aí com o Jô. Ela veio, acho que esse é um dos melhores programas que a gente vai fazer porque a energia tá muito legal. Sheilinha veio também visitar a gente, a Nutri, falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também do coronavírus, como se proteger do coronavírus, quais são os alimentos que você deve ingerir para poder fortalecer sua imunidade. Boa tarde, Sheilinha. Olá, boa tarde, Bruno. Primeiramente, gostaria também de agradecer ao convite. Muito importante esse momento, né, que estamos passando, infelizmente, né? Então, vamos dar algumas dicas de alguns alimentos, né, para poder aumentar essa imunidade e fortalecer para que ninguém pegue o coronavírus. Com fé em Deus. É isso aí, pessoal. E ó, tem mais novidade, né, Nilda? Como é que foi? Dia de sábado em Vitória da Conquista, à tarde. A galera que acompanha a Jô, a gente vai convidar eles aí para esses eventos que a gente vem fazendo aí com os grupos de bike. Teve um passeio massa que não deu pra gente fazer no domingo passado, mas aí nos unimos e conseguimos fazer o passeio nesse sábado, agora à tarde, com a galera massa. Foram 200 ciclistas. Fala um pouquinho de como é que foi o passeio. Bom, galera, o passeio foi top. Todas as pessoas que foram fizeram assim, ó, altos elogios, mandaram áudios pra gente dizendo, agradecendo. Tivemos iniciantes, motivamos muitas mulheres aí, foram crianças. Aliás, teve famílias inteiras participando aí do passeio e foi muito bonito, foi sucesso, viu? Vamos promover outros e desse passeio surgiu aí o grupo de WhatsApp, né, da Maravilha, e tem uma galera aí já planejando aí o passeio dos iniciantes para sábado à tarde, porque essa mulherada não pode passear de manhã, né? Porque tem as crianças para dar conta, tem o almoço para cuidar, e aí a gente está planejando aí esse pedal do sábado à tarde, que dá oportunidade também para quem trabalha de manhã participar com a gente aí. Pedal Maravilha no sábado à tarde. E foi sucesso, viu? É isso aí, galera. Próximos. Esses pedais são pedais fantásticos, são pedais que você pode levar sua família, você pode se divertir. Tem gente que faz, existe pedal todos os sábados, você pode chegar às 7 horas no Café Fit, na Oliveira Flores, e tem uma turma que vai levar você para pedalar com cuidado. É o pedal dos iniciantes, vários grupos de bike de Vitória da Conquista. Fica a dica, valeu? E o passeio realmente foi massa, fantástico. Quem quiser, entra lá no Instagram do Pedala Brasil, dá uma olhadinha lá. A Mulher Maravilha também, Helenilda, tem lá no Instagram dela, tá tudo lá, tem várias informações de como é que foi o passeio, como é que funciona, e entre em contato com a gente que vamos seguir aí nessa energia boa. Toda sexta-feira à noite a gente posta, né, como será o pedal dos iniciantes no sábado de manhã, e a gente coloca as informações necessárias que você que quer começar a pedalar agora precisa saber. Então, fica atento lá no Insta, viu, nos stories, e aí você fica sabendo. É isso aí. Movimentar que esse programa que é seu, é nosso, é da cidade, é do Brasil. Valeu? Gente, o tema é bom e a gente não pode perder. Vamos divulgar ao máximo aí. Vamos lá, agora passa a bola pra ela. Microfone. Jô Lopes, boa tarde novamente. Boa Obrigado. Tarde. O universo do ciclismo agradece a você por estar aqui hoje contribuindo dessa forma tão boa, de coração. Isso é bom demais. Então, vamos falar, gente. Tem muita gente que acha que está perguntando aí, o que é assoalho pélvico, né? Acho que a primeira pergunta, o primeiro tema, a primeira coisa que vem, o que é assoalho pélvico? Exatamente. Você quem vai falar pra gente, estamos aqui, hoje é dia de aula. Vamos nos conhecer, mas é importantíssimo, sabe, Bruno? A gente se conhecer. Muita coisa a gente já busca. Core, se eu falar em core, todo mundo já quer fortalecer o core.
Não é assim? Isso, todo isso. mundo quer ter uma barriga e um abdômen chapadinho, todo mundo quer fortalecer membros inferiores porque melhora o desempenho, mas ninguém preocupa com assoalho pélvico. O que é assoalho pélvico? São os músculos de sustentação, né, que cobre a nossa região pélvica, sustentando e tendo funções assim extremamente importantes de abertura, de fechamento, para a sexualidade, por exemplo, para evacuar, para urinar, para relação sexual. Então, os músculos do assoalho pélvico recobrem uretra, canal vaginal, canal anal e exerce essas funções tão importantes. E essa região do assoalho pélvico é a região que mais sofre pressão nos ciclistas. Por quê? Todo mundo que começa a pedalar, que tá me ouvindo, que vai falar, é verdade, sente aquele desconforto com o selim. Não é, gente? Até adaptar o selim é muito desconforto. Até você descobrir um selim adequado para você, até você descobrir um bretelle ideal para você, você começa a sentir os desconfortos. E as pessoas que cuidam do assoalho pélvico podem evitar essas dores, pode evitar o desconforto. Pois é, João, a gente sempre acompanha, né? Tem a tecnologia, a ciência tem avançado muito e algumas informações, você é uma pessoa que é palestrante, muita gente já te conhece, mas é muito que ainda é pouco para o nosso universo. E como você falou, tem muita gente que está escutando a gente, isso aqui que a gente está falando é só para as pessoas do ciclismo, não é isso? Isso, não. O fortalecimento e o cuidado com o assoalho pélvico é para todas as pessoas. Homens, mulheres, crianças, idosos, porque também, quando fala em fisioterapia pélvica, alguns não conhecem. E quem conhece só associa o tratamento de mulher com incontinência urinária. E não é. Homens que operaram da próstata se beneficiam, homens que têm obstipação que não conseguem evacuar, mulheres que têm obstipação se beneficiam, crianças que fazem xixi na cama, né? Então tem criança que às vezes faz o desfraude, com 4, 5 anos volta a fazer xixi na cama, se beneficia com a fisioterapia pélvica. Então, todas as disfunções relacionadas à função de micção, evacuação, sexual, quem fortalece o assoalho pélvico, quem cuida do assoalho pélvico, vai melhorar. Fala de assoalho, né? Assoalho é uma proteção, né? Já é uma proteção que existe ali nessa área e dentro disso, quer dizer, a gente tem a vagina da mulher, né? Exatamente. A gente tem o testículo do homem, né? O canal, toda aquela parte, essa em sintonia, e tem o reto, né? E para os homens, por exemplo, para os homens é um problema sério, porque tem muito homem que tem aquela coisa cultural, que fala assim, eu não vou no médico, é aquela coisa do exame da próstata. A próstata. Fala aí um pouquinho dessa questão da próstata em relação ao assoalho pélvico. Exatamente, gente, é muito importante, a gente tem que, cada dia que passa, deixar os tabus de lado, né? O ciclista, principalmente, eu tenho, porque eu conheço muitos. Então, eu tenho pacientes e eu conheço muita gente que tem esse receio. Às vezes tem um pelo encravado, às vezes sofre com hemorroida, às vezes tá sentindo dor e a gente fala, procura um dermatologista. Procura o coloprop. Imagina que eu vou tirar minha roupa, vou mostrar meu saco, vou mostrar meu bumbum. Não vou mostrar para uma mulher, para um homem, igual a mim, né, que sou fisioterapeuta pélvica. A gente tem que perder essa bobagem, né? A prevenção do câncer de próstata ou o tratamento precoce salva vidas. É uma bobagem esses homens que falam, não vou levar um toque, ou aquelas piadinhas machistas. Quem leva o toque vai gostar. Não existe isso, gente. É um exame como o outro qualquer, que nós mulheres, desde que começamos a nossa vida sexual, temos que fazer o preventivo anualmente, e os homens precisam se cuidar. A partir de 40 anos, se tiver histórico familiar, né? A partir de 40 anos, se não tiver, a partir de 45 anos. Tem que fazer os exames. Então, Ju, essa questão aí do homem mesmo e dos tabus, a gente precisa sim quebrar esses tabus, porque esses tabus não estão levando a nada, né? Então, assim, se você, homem aí, precisa fazer um exame, tá sentindo desconforto, dor, né? Algo tá estranho, procura ajuda, né? Um profissional da saúde. Mas você não precisa colocar aqui no Brasil FM, não, tá bom? A gente não precisa anunciar que tá indo no médico para ficar tirando, fazendo resenha. Não, isso aí, o médico tem sigilo, né? Você vai, procura um médico, conta o seu problema lá, não é isso? E converse com o seu profissional da área aí. Pode ser com a doutora Jo, pode ser com outro médico da sua confiança. Urologista, né? Ou dermato. Mas isso fica em segredo de profissão, sim, né? Ninguém precisa ficar sabendo e você pode se tratar previamente, evitando uma morte, né? Ou algo mais sério. É verdade. Eu, agora que eu tenho acompanhado alguns ciclistas, eu tenho visto que eles sofrem muito com hemorroida. Nossa senhora, essa aí é terrível. Não é? E será, gente, que pedalar dá hemorroidas? A grande pergunta que fica aí no ar. Claro que não. Claro que não. O que a gente tem que ter cuidado são as pessoas que já têm predisposição à hemorroida ou já está num processo inflamatório, né? Que já está com a hemorroida. Então, assim, plexo hemorroidário todo mundo tem.
Esse o plexo todo mundo tem. O que você tem é a doença hemorroidária, que é o processo inflamatório. E isso pode ser agravado com o pedal, isso pode ser agravado com aquele paciente, com aquele homem que já tem uma predisposição, ou aquela mulher, e que não fez a fisioterapia pélvica, né? Porque o que acontece, gente? A gente tem pressões intraabdominal. E quando a gente faz algumas atividades físicas, ressaltando que entre as grandes atividades que fazem grandes esforços, o pedal é o que menos prejudica, apesar do selim ser um vilãozinho ainda para esse assoalho pélvico, mas ainda é uma das atividades que menos aumentam a pressão dentro desse abdômen e menos prejudicam. Mas se ele já tem uma predisposição, se ele já tem o intestino preso, não se alimenta bem, não tem uma higiene adequada, usa 2 metros de papel higiênico toda vez que evacua, aí sim. Aí a umidade, às vezes, do bretelle molhado, né? Acaba agravando o quadro e essa hemorroida vem a piorar. Mas não é o ciclismo que causa hemorroida. Vamos tirar isso da cabeça. Ô, Jô, a gente escuta muito os preparadores físicos falando hoje, né? Principalmente no ciclismo. A parte superior dos membros, que é o fortalecimento em academia, né? Além do ciclismo, fortalecimento em academia. A parte de abdômen, core, glúteo, né? E a parte das pernas, a parte de baixo, que dos membros de baixo, que é fortalecimento das pernas, que é, né, super necessário. E vários outros esportes, porque o ser humano, ele tem que ter equilíbrio, ele precisa de equilíbrio, para ele ter equilíbrio, ele tem que ter músculo, para que esses músculos deem a ele esse equilíbrio, né? Exatamente. Mas eu mesmo não tinha esse conhecimento do assoalho pélvico, dessa necessidade. Você falou aí agora de hemorroida. Fala o seguinte, muita gente... Eu assisti uma reportagem, um médico falando, não me lembro agora o nome dele, mas ele falando o seguinte, que a relação entre a nossa boca e a mucosa, né, do nosso reto é muito grande, porque a sensibilidade que existe lá nesse local é maior do que a da nossa boca. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como a pessoa proceder? Ela se alimentou, foi no banheiro, evacuou, como é que deve ser feito a higienização? Tudo, os cuidados. Isso eu vou falar muito para homens e para mulheres, viu? Porque, gente, mulher também sofre muito. Mulher que vai pedalar, mulher sabe, quem tá me ouvindo sabe, usar absorvente e pedalar não é fácil. Eu vou até dar uma dica para vocês. Absorvente, vamos esquecer de absorvente. Menstruou, nós vamos usar coletor menstrual, que é coisa para gente moderna, né? É isso. Pra gente que tá antenada, que tá escutando nossas conversas aqui, no Pedala Brasil, né? Então, assim, amigo, é importante que a gente se alimente bem. Eu acompanhei vocês lá do Brasil Ride, eu vi a quantidade de suplemento que vocês usam, a dificuldade em alimentar saudável, mas eu vi a preocupação que vocês tinham. E isso é extremamente importante. Os alimentos também alteram o pH das fezes e que pode também interferir. Então, você tem que ter uma alimentação balanceada, nossa Nutri vai falar melhor que eu aqui, balanceada, né? De preferência, nesses longos períodos de que os atletas se alimentam mal, ter o cuidado de usar os lactobacilos para não mudar, para a gente ter umas fezes pastosas que facilitem a saída, que não causem fissuras, nem machucado, nem lesões. E após o pedal, logo quando chegar, a gente tirar a roupa úmida, tomar banho, se lavar, não ficar molhado, porque o lugar úmido e quente é lugar perfeito para proliferar bactérias e fungos. Então, é muito comum a gente ver os atletas sofrerem com foliculite. O que é isso? Depois do pedal, tem aquelas espinhazinhas que inflamam e que pro dia seguinte pedalar essa prova igual de vocês, foram quantos dias, amigo? 7 dias. 7 dias usando bretelle, 7 dias passando dentro da água, 7 dias passando boa parte do tempo 10 horas úmido. por dia em cima da bicicleta, né? Então a gente tem que ter esses cuidados de se lavar direitinho, quando logo assim que chegar, procurar trocar de roupa, usar uma roupa mais folgada, né? Para aquela região respirar e ficar sequinha, para não ter tantos problemas. Porque a foliculite nada mais é do que o folículo do pelo inflamado, contaminado por aquelas bactérias que se aproveitaram do local propício, úmido e quente. Então a gente tem que ter cuidado com a higienização também depois da prova e antes da prova. Cuidado com o papel higiênico em excesso. Coloprocto sempre fala isso. Quando vocês vão às consultas, eles falam, terminou de evacuar, lava. Joana, pelo amor de Deus, eu tô 7 dias pedalando no meio do mato, não sei quantas horas em cima da bicicleta, eu vou lavar como? Tenha lenços umedecidos dentro. Ou pega a própria garrafa de água, né? E tem água, normalmente nas provas você tem muita água disponível. Então, assim, por pior que seja, porque assim, quando a pessoa parece e fala, pô, mas lavar e tal, mas é melhor você lavar e correr um risco menor naquela área do que você passar um papel, porque o papel, eu digo o seguinte,
o papel, ele não limpa, ele tira excesso. Exatamente. Não é verdade? Sabido, Yeah. aprendeu de Na realidade, né? Na realidade, a gente brinca, mas eu já tive, há 25 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de hemorroidas e tal, e recente agora eu tive outro probleminha que eu até comentei com você, a médica foi me visitar em casa, é vizinha, eu falei, poxa, aí nem mudou ainda, já tá com essa intimidade toda, né? Mas só pra quem é VIP, Mas, assim, viu? E ela é maravilhosa, Pois de passagem. Joane, né? Doutora Joane, como proctologista. Mandar um abraço pra Joane. Então, assim, são coisas que são super importantes e eu acho que o maior tabu que existe dentro disso, sabe, Sheila? Você pode falar também aí, é a questão da cultural mesmo, não é verdade? E nós temos a cultura, né, de usar o papel higiênico. Aí eu faço uma pergunta às vezes, falo assim, se você pegar no cocô nas fezes, você vai fazer o quê? Lavar a mão. Se você pisar no cocô, você vai fazer o quê? Lavar a mão. Então, quando você evacua, quando você, né, vai ao banheiro, por que você vai passar um papel? Né? E outra coisa importante também, além da alimentação saudável, que ajuda nessa questão das fezes, é a hidratação, né? Temos que lembrar, sim, de beber água, né? A água é de acordo com o quilo corporal, mas em média aí 2 litros por dia a gente tem que hidratar, não é só água de coco, né? A própria alimentação, as frutas aquosas também ajudam nessa hidratação. E lembrando que só para a gente produzir saliva, para a gente estar conversando aqui agora, a gente precisa de 1,5 litros. Né? Se a gente não tivesse 1,5 litros, o nosso corpo é extremamente inteligente. Ele vai ter que retirar, absorver essa água de outro lugar. Vocês imaginam de onde? Claro. Quem é obstipado, com certeza tem a resposta na ponta da língua. Exatamente, das fezes. Então, às vezes a pessoa não bebe tanta água, por isso que ele é ressecado e às vezes tem aquele odor de fezes na boca. Infelizmente, É acontece. verdade? É verdade. A parte que Puxa. absorve a água é a última parte do intestino. Exatamente. Então, E aí, outra coisa que é importante quando a gente pensa, a higiene, trocar roupa adequadamente. Mulheres, cuidado com a depilação. Né? Os pelos também são proteção. Vocês já pararam para pensar que a gente tem pelos em todas as mucosas para proteção? Olha, os cílios no olho, a barba nos homens ao redor da boca, o pelo ao redor do esfíncter, ao redor da vagina. Então, assim, a gente tem pelos em lugares importantes. Não foi à toa que Deus colocou esses pelos, são proteção. Então, assim, as mulheres não precisam andar cabeludas, desleixadas, nada disso. Mas, na véspera de grandes competições, de pedais muito longos, evita aparar, tirar todo o pelo, tirar a proteção. Deixa esse pelo um pouquinho mais compridinho para evitar o atrito. Exatamente. Usa a tesoura. Só apara, não depila. Para não correr o risco de ter alguma foliculite, algum processo inflamatório. Tem homens que também fazem depilação, aparem. Diminuam o pelo, mas não raspem. Não façam a depilação, não tira todo o pelo, porque vocês estão tirando a proteção dessa região também. Show de bola. Gente, nós passando mais um pouquinho. Pedala Brasil. Vamos lá. Pessoal, a Lenilda vai mandar um recadinho aqui pra galerinha que tá assistindo a gente, que tá acompanhando a gente. Vai lá, Lenilda, vamos lá. um abraço fortíssimo pra essa linda Ana Clara. Beijo, gatona. Pra Alain, Yuyu, Alain é uma pessoa extraordinária aí, só animação. Um beijo, Alain. Ricardo, Thales, tá aí, nosso amigo Thales. Desafio Marco 100, presente na área. Tanane, um abraço, lindona. Flávio França, lá de Mata Verde, um abraço, meu querido. Temos aí Valnei dos Incríveis, dia 19 de abril, hein? Galera lá. Renato, meu primo, um abraço. E Leia, tem mais alguém aí? A gente vai mandar um abraço aí pra essa galera toda que tá assistindo, que não comentou aqui, mas que tá aí com a gente nessa tarde hoje. Galera, gente, vamos dar uma análise aí. Clodoaldo, MacGyver, Léo Doido, Daniele Rios, William Bispo, o Walter Ley da rádio, minha irmã Jaqueline, pessoal da J. Bruno. Aliás, vocês sabem qual é a loja que vende material de construção com os melhores preços, os melhores produtos da cidade. Você sabe, Jô? Ah, eu sou clientona. J. Bruno, material de construções. Então, gente, vamos lá. Ricardo Óculos, Clarinha Bike Light, minha esposa Flavinha, Ricardo Óculos, Rodrigo, Samuca, nosso grande Samuca aí, Caio, Paulinho Left, Mão, da galera lá de Itabuna, o pessoal da Barra do Choça, uma galera massa da Barra do Choça, sempre acompanha o programa aí, que tá compartilhando. Fernando Aguiar, Rubem Barreto, Pedal dos Cegos, a galera do Pedal dos Cegos, aqui é Bike, lá de Belo Horizonte, nosso amigo Gu, Joãozinho de Belo Horizonte, Zé da 100% Bike. Tem mais alguém, Elenilda? Meu marido, né, meu amor? Um abraço. E toda essa galera aí do Roda Presa da Caatinga, o pessoal do Bike Live, o pessoal aí de Marco 100, o pessoal do grupo de Pedal da Madrugada aí. Quem mais? Tem mais? Tá faltando alguém, gente? Das Maravilhas, claro. Tá faltando meu grupo querido, minhas meninas. Grande Magai, Só Pedal, Empurra Bike. São vários grupos de bike, não dá pra gente falar o nome pessoal de aí todo dos mundo. amigos da Onça aí, grande Fabiano, um abraço. FM. Vamos lá, Elenilda. É você agora com Joana Lopes.
Fala, amiga. Bom, falamos aqui um pouco para os homens, né? Como e as mulheres, no caso, qual a importância, né? Aí do assoalho pélvico para a mulherada? Então, as mesmas funções que para o homem, né? Para a sexualidade, mulher que tem assoalho pélvico saudável é uma mulher que tem uma sexualidade ativa e que a gente gosta, né? Então, as mulheres que têm disfunção sexual, que o libido está diminuído, essa mulher que tem dor na relação sexual, procurem ajuda. E a fisioterapia pélvica pode ser sua salvação. Tratamento, né? Qualidade de vida, gente. Exatamente. Quando a gente pensa nas ciclistas, nas mulheres ciclistas, quem estiver me ouvindo vai entender o que eu estou falando, a gente sente muito desconforto até a gente achar o selinho adequado, né? E eu, quando o J. Bruno me convidou, eu trabalho com isso, mas eu tive o cuidado de pesquisar os artigos recentes, as evidências científicas recentes para falar para vocês o que é ideal, né? E a gente discutiu muito isso, tem até uns dias que a gente está conversando sobre isso, a importância da pessoa saber a postura ideal em cima da bike, o selim ideal, porque assim, às vezes você compra um selim bom, mas a postura do selim tá inadequada. Às vezes você tá com o selim, a postura boa, fez o bike fit, tá bem posicionado na bike, mas o selim não é adequado. Então, assim, se atentem quando for comprar o selim. É um item de segurança importante para o assoalho pélvico. Inclusive, você sabia que tem selim para mulheres, diferenciado do selim masculino? Tem. E tem várias marcas, viu? Eu achei que era coisa nova, assim. Tem algumas marcas boas, marcas conhecidas que são mais caras, mas já tem uma série de outros formatos. Foram inventados alguns selins, cuidado com aquele selim com abertura, que nem sempre ele é adequado para todas as mulheres, porque a mulher que tem a vulva um pouquinho mais volumosa, aquela abertura pode machucar, porque às vezes no sentar, no apoiar, as partes moles passam naquela abertura e machuca. Por isso é importante se conhecer, né? Conhecer o próprio corpo. Exatamente. E quando pensar no selim, quando vocês forem fazer a avaliação para fazer o bike fit, pensar na medida, né? Cada mulher tem uma medida do quadril. E esse selim, ele tem que ser apoiado nos isquios. Nesses dois ossinhos abaixo aí do bumbum, eles que devem ser apoiados no selim, não as partes moles. Porque o que a gente sente, quando a gente tem infecção urinária, quando a gente tem incontinência urinária, porque às vezes esse selim está apoiado nas partes moles do assoalho pélvico. Então a gente tem que ter apoio. O selim de gel, ele não é o mais indicado, porque o gel, quando os isquios apoiam, o gel vai para o meio e acaba pressionando a parte mole, a uretra, o canal vaginal, o períneo do homem, o períneo da mulher. Dor na certa, né? Dor na certa. É porque a gente, anatomicamente, por conta dos grandes lábios, por conta da vulva, a gente acaba se sentindo um pouco mais que os homens. É mais dolorido pra gente, mais um pouco que os homens. Mas a pressão em cima do assoalho pélvico, que a dormência, é uma reclamação de todo mundo, né? Aquela dormência nos grandes lábios, na bolsa escrotal. Vocês sabiam que a bolsa escrotal são os grandes lábios da mulher, só que fechado? É mesmo, gente, anatomicamente nós somos idênticos. É feito do mesmo material, gente. A parte genitália masculina e feminina é incrível. É idêntica. Inclusive o clitóris, que é o órgão feminino que dá prazer, é um pênis, só que a gente não enxerga porque a parte dele pra dentro, exatamente. A gente vê a pontinha do iceberg. O restante, que é como o pênis é pra fora, o restante nosso, ele é pra dentro e abraça o canal vaginal, que é o que nos dá prazer na relação sexual. Ô, Jô, no questão das mulheres aí, acontece muitas mulheres chegarem do pedal se sentindo desconfortável, com ardor, né? Com coceira na parte da vulva. Isso pode ser o quê? E qual a orientação que você daria para essas mulheres? Então, ter cuidado, porque pode ser também já um pouquinho de candidíase, algum outro fungo que aproveitou daquele ambiente propício e já começou. O ideal é chegar. As mulheres, gente, faz um banho de assento com água mais fria, pode colocar um chazinho de camomila, que é calmante, para dar um alívio nessa região, para acalmar essa região. Outra coisa, evita usar o absorvente. O coletor menstrual, quem não conhece, vai lá na minha página, Jô Lopes Físio, eu já fiz um post. Gente, é fantástico, viu, o coletor menstrual. Mas eu vou fazer, eu tava esperando vir no programa de J. Bruno pra convidar vocês pra assistirem. Eu vou fazer um post explicando como é que usa o coletor menstrual. Porque o coletor você pode usar por 12 horas, ele não tem cheiro e ele não dá atrito, porque ele tá dentro do canal vaginal. É interno. Ele é interno, exatamente. É um copinho que a gente coloca dentro da vagina, ele fica abaixo do colo do útero e ele fica coletando a menstruação. No final, você tira o copinho, esvazia, lava e reutiliza. Eu queria saber o seguinte, você está falando do coletor menstrual e assim, muita gente às vezes acha assim, não, Pedala Brasil isso só serve para ciclista,
tá? Corredores, pessoas que fazem outros esportes também, mulheres que fazem outros esportes também. Exatamente, amigo. Hoje eu foquei um pouco no ciclista, mas assim, o fortalecimento do assoalho pélvico é fundamental para todos os atletas. É muito comum a gente ver atleta com incontinência urinária. Por quê? Toda atividade física de alto impacto, que aumenta a pressão dentro do abdômen, sobrecarrega o assoalho pélvico. Então é muito comum a gente ver mulheres na academia com absorvente porque perde urina durante o treino. É importante alertar. Nenhuma perda de urina é normal. Qualquer perda de urina involuntária é incontinência urinária. Não importa se você está com a bexiga cheia, se você está com a bexiga vazia, se você bebe muita água. Se você tem uma frequência urinária muito grande e se você perde urina quando tosse, quando espirra, quando pula, quando faz alguns exercícios, você tem incontinência urinária, você tem que procurar um ginecologista ou um urologista para fazer seus exames e provavelmente você vai fazer fisioterapia. Sabe por quê? Porque é consenso mundial, a Associação Brasileira de Urologia preconiza que o primeiro tratamento seja a fisioterapia pélvica. Então, todos os atletas precisam fortalecer, precisam cuidar do assoalho pélvico. Ô, Jô, eu queria que você falasse um pouquinho também da questão, a roupa a ser utilizada, né? A questão de o abscesso que pode acontecer também na parede anal, não é isso? Exatamente. Amigo, é assim, ó, toda atividade física, a gente tem impactos, né? Eu não tô aqui denigrindo, não. A atividade física é extremamente importante. O pedal já é comprovado, todos os benefícios do pedal, da corrida, dos exercícios na academia, do funcional, toda atividade física é benéfica. Mas a gente está falando dos cuidados que a gente precisa ter para não ter nenhuma coisa ruim nos atrapalhando nos treinos, né? Então, assim, o pedal, ele tem um atrito muito importante nessa região. Às vezes pode causar microfissuras, microlesões. E aí, como eu falei, que é uma região propícia porque está úmida, né? O cuidado com o bretelle, gente, de lavar o bretelle bem lavado, a bermuda que você usa, aquela espuma, você tem que ter uma higiene boa e deixar secar por completo. Tem gente que usa num dia, no outro dia nem secou, tá úmido e usa de novo. Fala que é bruto, né? Que é bruto, usa de novo. E outra coisa, as orientações de muitos fabricantes é que use sem cueca, que use sem calcinha para diminuir o atrito. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. E quando você tem essas microfissuras, a bactéria oportunista tá ali e pode fazer o abscesso, pode acontecer esse abscesso, a microlesão, pode agravar o quadro da hemorroida e aí você ser afastado. Mas nem sempre não é falta de cuidado, não, né, amigo? Com Você certeza. é exemplo que não é falta de cuidado. Às vezes acontece mesmo e às vezes não é obrigatoriamente o pedal que causou, não. Né? A gente tem que lembrar disso também. A gente vai ficar devendo muita coisa nesse programa, porque o tema é muito extenso, né? Tem várias dúvidas para ser tiradas, mas assim, a gente vai tentar fazer alguma coisa para jogar no Instagram, para que melhore essa informação um pouquinho. Eu queria que você complementasse falando o seguinte: exercícios para o assoalho pélvico. Vocês dão aula disso? Como é que funciona isso? Porque as pessoas falam, tem gente que nem sabe o que é assoalho pélvico, vai falar exercício para assoalho pélvico. Ô, gente, é por isso que eu sou fã desse homem. Ele estuda pra vir falar, que não é possível, né? Essa pergunta dele, essa indagação foi a melhor possível. Gente, ó, exercício pro assoalho pélvico não é todo profissional que sabe orientar, não. Tem que ser fisioterapeuta pélvico e especialista. Porque o exercício, Bruno, que você faz, não é o mesmo que eu vou fazer ou que uma paciente de 50, de 70 vai fazer. A fisioterapia é individualizada. Eu dependo de uma avaliação. Então, por exemplo, todo mundo só relaciona a fisioterapia a fortalecer. Não. Tem pessoas que a gente precisa relaxar. Porque a obstipação, ela é causada pela falta de líquidos, por má alimentação e por assoalho pélvico tenso. Pessoas que não sabem relaxar. Então, às vezes, a fisioterapia é para fortalecer e, em alguns casos, para relaxar. Então, exatamente. Aí eu preciso avaliar seu assoalho pélvico, saber o que está acontecendo com você, fazer uma avaliação. Minha avaliação é de 1 hora. Eu preciso saber seus hábitos urinários, evacuatórios, sua ingesta de líquido. Se na mulher, quantos filhos já teve? No homem, se já fez alguma cirurgia, qual a sua atividade física. Então é um monte de coisa que eu preciso saber para fazer seu planejamento e você fazer seus exercícios. O negócio é muito mais complexo que a gente imagina. Não é bobinho, assim, não. gente, vamos. Quem quiser visitar, vai na página aí, doutora Joana Lopes. Jo Lopes Físio. Tem um link aí no Facebook. Essa nossa parceira aqui, a Mulher Maravilha, já agilizou aqui, já tá no link lá do Facebook, tá? E a gente vai estar também dando mais informações de Jô aí, porque é muito importante isso. Jô, valeu, obrigado. A gente vai continuar agora um pouquinho com a doutora, nossa amiga, né, parceira aqui, a irmã de Edgar, Cheirinha. Ela vai falar um pouquinho. Obrigado, Jô.
Eu que agradeço, amigo, pelo espaço, pela oportunidade. Por você ser esse cara, assim, por vocês, né? Mulher Maravilha, que é antenadíssima. E outra coisa, gente, bom demais tê-la aqui com a gente, porque é ciclista, né, bem? É ciclista falando pra ciclista. Aqui o pau quebra e o bambu geme. Mas com consciência, sempre. Show de bola. Obrigado. Cheirinha, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, porque a gente está nesse período de coronavírus, todo mundo aí na loucura. Eu queria que você passasse as melhores informações. Gente, o coronavírus está aí, ele não é algo assim, não é ilusão, é algo que existe, não é uma coisa que, quer dizer, para algumas pessoas não é tão grave, mas para algumas pessoas já é algo que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com as pessoas que a gente mais gosta. Exatamente. Né? Fala lá, é com você. Pronto, exatamente. Não é necessário entrar em pânico, né? Até porque o pânico não vai levar ninguém a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ele só vai piorar e agravar o quadro. Precisamos do autocuidado e da empatia com o próximo, né? Onde é que entra esse autocuidado? É na higienização, principalmente das mãos, porque é onde a gente tem o contato, né? Lavar em água corrente, com sabão mesmo, lavar o dorso da mão, a palma da mão, entre as unhas, entre os dedos, polegares, punho, antebraço, né? Botar em água corrente e finalizar com álcool gel a 70%, né? Isso vai ajudar com que a gente diminua, né, a proliferação desse vírus. Então, assim, o grupo de risco, né? Nossos grupos de risco, infelizmente, são os nossos idosos, são nossos pais, nossos avós, principalmente aqueles que têm algum tipo de doença crônica, como o diabetes, a hipertensão, né? Que é a pressão alta, o cardiopata, ou aquele indivíduo que está passando por um processo de câncer, né? Está em tratamento. Então, ele já é um indivíduo imunodeprimido, né? Então, ele já tem mais probabilidade de adquirir esse vírus. Graças a Deus, aqui em Vitória da Conquista, até o momento, não temos nenhum caso notificado. Porém, eu estava vendo que a Vigilância Epidemiológica notificou, fez uma postagem que tinham 13 casos suspeitos, porém 9 foram descartados e 4 continuam, né, em análise. Queira Deus que descarte também. Porém, temos que viver como se o vírus estivesse presente, né? Para a gente ter o cuidado, né, da lavagem das mãos. Eu sei que o brasileiro, ele é muito caloroso, ele gosta do toque, do abraço, do beijo, do chegar e pegar na mão, mas o não pegar na mão, o não abraçar, o não beijar também vai ser uma forma de carinho, né? Ô, Sheila, e a questão também é que as pessoas aqui no Brasil, em Vitória da Conquista, cultural, gente. É cultural. A gente não pensa que vai acontecer com a gente. É por isso que a gente só fecha a porta depois que o ladrão pegou, né? Então, assim, a gente ter esse cuidado da prevenção. Eu já trabalhei na área de saúde e eu trabalhei como prevenção, medidas de prevenção. Então, assim, até agora que se sabe, a prevenção é o melhor remédio. Ah, mas não tem caso notificado aí, não foi nenhum caso comprovado? Não. Mas pode estar algum incubado e que a gente não sabe ainda. Então, todas as medidas de prevenção que a gente tiver vão ser viáveis para a gente ter um convívio melhor. E é aquela história, achatar a curva. É muito importante a gente está crescendo, né? Porque infelizmente. se é pandemia, a gente não vai poder evitar. Vai chegar no momento em que todos nós poderemos contrair, né? Como esse coronavírus, ele não é atual, ele já é de muito tempo, né? De 1937, mas agora, mais recente, foi em 2002, 2013 e agora 2019, por isso Covid-19. Então, assim, ele já vem sofrendo ao longo do tempo algumas alterações. Algumas pessoas já têm até resistência a ele, mas outras não, e principalmente os idosos. A gente tem que ter esse cuidado, gente. Exatamente. São pessoas queridas, né? Isso. Que precisam maior atenção. E já tem, de certa forma, por conta da idade, por conta das doenças adquiridas, né? Já tem um pouco a imunidade baixa. Em relação ao que você estava falando, ao processo de incubação, é interessante também, porque a pessoa, às vezes, tem um vírus instalado, porém, ela é assintomática. Ou seja, ela não tem os sintomas, né? Não manifestou ainda, Não manifestou ainda. Então, ela pode ficar ali 2 semanas, ou seja, 14 dias com o vírus sem se manifestar e tá transmitindo para outra pessoa. Pode ter casos até de 28 dias, né? Uma informação que eu acho que é interessante pra gente, assim, pra fechar aí dentro, João até ontem comentou a respeito disso. Imagina que hoje a gente tem na nossa região 2 milhões de pessoas, né? Vamos dizer que desses 2 milhões de pessoas, hoje, idosos, vamos dizer que a gente tem 100 mil idosos. Desses 100 mil idosos, se hoje 10 mil idosos ficarem doentes e a gente precisar colocar esse pessoal em UTI, nós temos UTI para isso hoje? Não, a gente não tem. Nem na rede privada, nem no SUS. Infelizmente, nenhum país tem condição de conseguir tratar, né, de tantas pessoas.
Então, esse é o grande detalhe. Esse é o grande problema, né? Porque a gente está, como ela falou, está na crescente. Isso. Então, se todo mundo adoecer ao mesmo tempo e precisar de unidade, não vai ter. Por isso que a gente tem que realmente ficar em casa, sair se for extremamente necessário. E caso tenha algum tipo de sintoma, gente, use a máscara. Né? Se precisar sair, use a máscara. Eu gostaria agora, como o programa é de ciclista para ciclista, nossa galera aqui quer saber como fazer agora, então, para pedalar. Bom, como é que vão ser os treinos? Dá essa orientação pra gente aí agora. E como o ciclista deve se prevenir? Bom, ele não quer parar a vida dele. Pronto. Mas ele precisa pensar nessas questões, né? De alimentação, de imunidade, de treino forte. Não é necessário parar de fazer atividade física, quaisquer que seja. Pedalar, correr, musculação. Porém, diminuir a intensidade. Porque a própria intensidade da atividade física, ela faz com que a imunidade caia, né? Ela gasta muitos nutrientes do próprio organismo, né? Então, assim, evitar aglomerações, evitar sair em grupos. Infelizmente, a gente vai ter que evitar sair em grupos. Evitar a troca ali da caramanhola, né? De dividir aquela caramanhola, porque a gente sabe que um dos principais fatores para poder fazer com que essa transmissão ocorra é a saliva, né? São as gotículas salivares. Então, se a gente não pode beijar, não pode abraçar, a gente também não pode prestar a garrafinha, né? Então, leve sua água suficiente, viu, cara? Isso, exatamente. E se alimentar de forma saudável. O que é isso? Evitar alimentos gordurosos, ricos em açúcares, né? Porque tudo isso faz com que diminua a imunidade e o próprio álcool também. Quem tem aí costume de tomar uma cervejinha, vamos maneirar, porque o álcool ele é imunossupressor, ele diminui, né, a imunidade. Então, comer de forma saudável, o que seria isso? Comer folhosos verdes escuros, como brócolis, couve, agrião. Eles são ricos em vitamina K, né, potássio, ácido fólico. Comer proteínas, carnes vermelhas, frango. Ele tem alto teor de zinco, que é um mineral importantíssimo para a manutenção dessa imunidade, né? As frutas cítricas, né, a vitamina C, principalmente pós-almoço, para ajudar na absorção do ferro, a vitamina E, né, o selênio também, que é um potente antioxidante. Então, é a manutenção da alimentação saudável mesmo. A gente está chegando no final do programa, queria agradecer a Xelinha, a Jô, né? Rapidinho aí, passa para elas aí para mandar um alô aí. O programa já encerrou, vou me pegar aqui. Eu vou dar meu tchau hoje, né? Aquele abraço distante, né? Que agora em época de coronavírus é assim. E até a próxima semana. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Gente, se cuidem de sua saúde. E outra coisa, quando vocês pensarem nesse vírus, pensa assim, não pensa só em vocês. Pense no avó, na avó, nos pais, né? Pense em quantas pessoas podem sofrer por uma inconsequência sua. Então, se cuidem e amem ao próximo, porque eu tenho certeza que se vocês praticarem isso, a gente vai vencer mais essa aí. Um grande abraço a todos. Obrigada. Prontinho, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. É isso. Cuide-se, previna-se, beba bastante água, alimente de forma saudável e pratique atividades de forma moderada. Gente, agradecer o pessoal de Belo Campo, prestar essa homenagem, assim, Desafio Belo Campo, que a gente esteve lá com eles, deu aquela força a eles lá e o Herbert veio aqui, trouxe esse brinde aqui pra gente. Muito obrigado. Esse tá? aqui eu não ganhei lá não, mas eu coloquei no pescoço aqui no Pedala Brasil. Agradecer a Vinícius, Isso aqui eu ganhei, que vem fazendo um ótimo trabalho aqui com a gente na mesa. A Helenilda, essa parceira maravilhosa que veio para somar no nosso programa. Agradecer a Jô, a Xelinha, a Edgar. Se você tiver alguma dúvida, vai lá, procura a Xelinha lá na NutriSport, né, que ela vai te dar uma informação muito legal, vai passar, com certeza vai fazer o melhor por você. Pronto, e se tiver alguma dúvida também, pode me procurar, atendo lá no Centro Médico Otávio Santos, viu? Qualquer dúvida, eu vou fuçar o Insta dela também, vou passar pra vocês, viu, galera? Sheila Lacerda Nutri. Valeu, gente, ó, e tem máscara lá na J. Bruno, se quiser comprar máscara, vai na J. Bruno. E o Fiquem com Deus. Tá muito bom, viu? Lá ninguém tá explorando, não. Fiquem com Deus, uma semana abençoada e vamos pensar no próximo sempre. Tamo junto, de ciclista para ciclista. Show! Você ouviu Pedala Brasil. Rádio Brasil.